Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nosso trabalho. Boa noite a todos. Boa noite. Declaro aberta a 28ª reunião ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nosso trabalho. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Leandro Ribeiro Reginato, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Broleses Filho, presente. Cláudia Aparecido Borba, presente. Danila Amâncio Alberto Costa, presente. Joaquim de Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. Suelene Almeida, presente. Ainda com a palavra, o secretário da mesa diretora para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 27ª reunião ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aos 30 dias do mês de agosto de 2021, às 18h30, no recinto de sua sede. Cita na rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência do vereador Joaquim de Assis dos Santos, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença de todos os vereadores da casa. Senhores Antônio Francisco Eleodoro, Antônio Marcos Martins, Aristeu Broleses Filho, Cláudia Aparecido Borba, Danila Amâncio Alberto Costa, Joaquim de Assis dos Santos, José Wilson Domingues, Leandro Ribeiro Reginato e Suelene Almeida. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião e solicitou ao secretário da mesa diretora, vereador Leandro Ribeiro Reginato, que procedesse à leitura da ata anterior, que lida e aprovada vai assinada pelos vereadores presentes. Em seguida, o senhor presidente suspendeu os trabalhos para conceder a palavra aos oradores inscritos. Vereador Aristeu Broleses Filho, que parabenizou a composição do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, parabenizou a administração municipal pelos trabalhos realizados no bairro Ressaca e Torre. Prestou agradecimento ao diretor do Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos, senhor Josenberg Xavier, e em seguida, a vereadora Suelene Almeida prestou agradecimentos ao Instituto Federal de Inconfidentes pela doação às entidades do município. Agradeceu ao senhor Afrânio pelo trabalho realizado referente às placas de sinalização, manutenção de mataburro e fez solicitações ao Executivo Municipal e finalizou agradecendo ao senhor Prefeito Municipal. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, o senhor presidente passou à segunda parte, com a ordem do dia, compreendendo. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei complementar número 038/2021, que autoriza o município a receber créditos tributários e receitas diversas mediante cartões de débito ou crédito e das outras providências. Com o parecer de todas as comissões permanentes favoráveis à sua aprovação, colocado em discussão, o vereador Antônio Marcos Martins destacou que o projeto de lei ampliou as formas de pagamento dos tributos municipais e parabenizou a servidora Alana pela ideologia do projeto. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar número 038/2021 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 045/2021, que altera a lei número 2132, de 12 de julho de 2017 e das outras disposições. Com o parecer de todas as comissões permanentes favoráveis à sua aprovação, colocado em discussão, usou da palavra o vereador Antônio Marcos Martins, que apontou a necessidade de alterar uma legislação com a redução de membros de um conselho, por falta de participação dos interessados no segmento, e discorreu sobre as alterações apresentadas no projeto de lei número 045/2021. Em seguida, usou da palavra o senhor vice-presidente vereador Antônio Francisco Eleodoro, que parabenizou o senhor Douglas Augusto Coutra, diretor do Departamento de Turismo. Votação em turno único do requerimento 015/2021 do vereador Danila Amâncio Alberto Costa, requerendo que seja encaminhado um ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando-lhe a gentileza de disponibilizar ao requerente informações sobre a reforma da Escola Municipal
professor Paulo José Andere, tais como valor, tempo de execução e melhorias a serem realizadas. Colocado em votação o requerimento número 015/2021, foi aprovado por unanimidade. Votação em turno único da indicação número 128/2021 do vereador Leandro Ribeiro Reginato, indicando ao senhor prefeito municipal providências no sentido de estudar a possibilidade, junto ao departamento competente, de se proceder à manutenção e reforma da ponte nas proximidades da residência do senhor Elia Rossi, no bairro Bom Jardins, nesse município. Colocada em votação, a indicação número 128/2021 foi aprovada por unanimidade. Votação em turno único da indicação número 129/2021 do vereador Leandro Ribeiro Reginato, indicando ao senhor prefeito municipal providências no sentido de estudar a possibilidade, junto ao departamento competente, de se proceder à perfuração do depósito artesiano comunitário no bairro Ponte Nova. Colocada em votação, a indicação número 129/2021 foi aprovada por unanimidade. Votação em turno único da indicação número 130/2021 do vereador Leandro Ribeiro Reginato, indicando ao senhor prefeito municipal providências no sentido de estudar a possibilidade, junto ao departamento competente, de se proceder à manutenção da estrada do bairro Machado, que faz ligação ao bairro dos Rodrigues, na proximidade do centro Irmã Elisa até a residência do senhor Laércio Constantini. Colocada em votação, a indicação número 130/2021 foi aprovada por unanimidade. Votação em turno único da indicação número 131/2021 da vereadora Solena Almeida, indicando ao senhor prefeito municipal providência no sentido de estudar a possibilidade, junto ao departamento competente, de se proceder à manutenção e encascaramento do morro em frente ao sítio do senhor João Sérgio, no bairro Dois Irmãos, neste município. Colocada em votação, a indicação número 131/2021 foi aprovada por unanimidade. Votação em turno único da indicação número 132/2021 da vereadora Solena Almeida, indicando ao senhor prefeito municipal providência no sentido de estudar a possibilidade, junto ao departamento competente, de se proceder à sinalização das lombadas existentes na estrada do bairro Campo Grande, das proximidades da residência da senhora Fabiana. Colocada em votação, a indicação número 132/2021 foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente explicou aos senhores vereadores que, de conformidade com o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei complementar número 038/2021, ora aprovado em segundo turno, seria apreciado também em redação final nessa mesma reunião e suspendeu os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresentasse os pareceres de redação final do projeto de lei complementar número 038/2021. Reabertos os trabalhos, o senhor presidente solicitou aos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que apresentasse o parecer de redação final do mencionado projeto, e que foi feito a seguir, colocado em discussão e votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 038/2021 foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser apreciada, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vacinada pelos vereadores presentes. Plenário, vereador Jorge de Paula, aos 30 dias do mês de agosto de 2021. Todos de acordo? Sim. A ata está aprovada. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra aos oradores inscritos para o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Aristeu Brolese Filho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereador. A quem cumprimento a todos os nobres vereadores, aos funcionários desta casa, ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Eu quero fazer uma solicitação para o encarregado, Lucas, ser feita uma manutenção no trecho lá da família do Edio Silvério, lá do bairro dos Dois Irmãos. A máquina está próximo lá, perto do senhor Jair Veiga. Então, os moradores estão solicitando lá uma manutenção urgente lá no trecho lá da família do seu Edio Silvério lá. Por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigado. Boa noite. Com a palavra, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereador. Boa noite a todos os vereadores, colegas. Boa noite, Maurício. Todos que nos acompanham pelas redes sociais e aos funcionários da casa.
eu gostaria de registrar, né, o meu contentamento, a minha felicidade, né, em ver ontem, dia 7 de setembro, né, comemora-se a independência do Brasil, ou seja, o Brasil deixa de ser colônia de Portugal desde 1822, dia 7 de setembro. 199 anos. O ano que vem, né, fazemos 200 anos. Isso é uma data muito boa de comemorar. Esse aniversário foi comemorado, de todos eles que eu sei, eu acho que foi com maior participação popular, né? E, junto com a comemoração, reivindicações da população. Então, eu gostaria de parabenizar todos que se propuseram a sair de casa, ir para as ruas, defender suas ideias, suas opiniões, respeitando as opiniões contrárias. Não estou aqui defendendo partidarismo político, nem ideologia, mas sim a democracia. Nós vivemos num país onde pode sair na rua e pegar uma bandeira e dizer o que você pensa, o que você quer, por que você quer. E, de tudo isso, eu acho, né, eu fiquei, digamos assim, analisando, até indignado em saber que dentro dessas reivindicações, uma delas é sobre um dispositivo de segurança na urna eletrônica. Ou seja, nós vivemos uma democracia, para que isso continue, temos que eleger os nossos representantes e tem que ser através de uma urna, que no caso é eletrônica. E se nós podemos ter um dispositivo a mais de segurança, como contestar ou discutir isso? Se isso é viável ou não. Então, o que o voto auditável nos remete? A gente vai votar normalmente e a hora que confirmar, vai ter um equipamento anexo, atrás de um vidro, vai aparecer impresso o nome do candidato escolhido. Aí confirma pela segunda vez, esse papel, essa cédula será picotada e cai numa urna lacrada. Quando for feita a contagem dos votos, vai ser feita eletronicamente e conferida no papel. É um item de segurança. Então, gente, como é que a gente vai questionar se a gente pode ou não ter um item de segurança a mais? Tudo que vier de segurança para a gente é importantíssimo. Né? A gente vai questionar, perguntar, a urna eletrônica é confiável? O ministro Barroso disse que é confiável. Então, ela é confiável. Nós temos que acreditar que seja confiável. Mas até que ponto? Será que o sistema de segurança da urna eletrônica é tão quanto o sistema do Pentágono, do Banco Itaú, do Banco Bradesco, da administração do Japão? O Japão, os japoneses são líderes nas inovações tecnológicas do mundo todo, eles não aceitam isso. Então não vamos questionar esse ponto. Mas nós podemos melhorar aquilo que já é bom, pondo mais segurança. Não é isso? Então, vamos partir do princípio de que se Deus tivesse feito a urna, como tudo que Deus faz é perfeito, mas quem fez o homem. E tudo que o homem faz é imperfeito. Ou alguém concorda comigo, ou alguém acredita que o que o homem faz é perfeito. Se é imperfeito, é passível de erro. Ou seja, se conseguimos mais 10, 20 inovações nessa urna eletrônica para que ela tenha mais segurança, é importante. É mais segurança para a gente. É como se fosse um cinto de segurança num veículo, num carro. Um carro com cinto de segurança e outro mesmo veículo, do mesmo modelo, mesmo ano, sem o cinto. Não é porque está com o cinto você não morre e você sem o cinto você morre. Mas, no eventual acidente, é muito mais difícil a pessoa vir ao óbito com um cinto de segurança. É um item importantíssimo de segurança. Então, tem que reivindicar uma coisa que é tão lógica, tão óbvia para mim, né? Que deveria já estar instituído. Esse e outro sistema de segurança, para que a democracia seja mais clara, mais transparente. Né? Então, eu acho que é algo que não deveria ser uma das reivindicações. Poderíamos reivindicar outras coisas que estão mais evidentes, mas já teria que ter implantado, assim como, né, questionamento do STF. Né? Nós estamos aqui, vereadores, nós somos políticos, porque fomos escolhidos pelo povo. Não é isso? Os juízes, delegados, promotores estão lá porque foram concursados. Presidente, governador, prefeito é eleito, funcionário público é concursado. Então, analisando assim, eu não quero entrar no mérito, né, o que foi decidido até hoje, mas uma das reivindicações é que os novos ministros sejam ministros de carreira concursados, né, um concurso sério, e sabatinados pelo presidente, pelo Senado, pelo
Congresso, né? Se tiver alguma mancha no passado desse juiz, ele não pode. Ele é a corte máxima, é a Suprema Corte. Eles são os defensores da nossa Constituição. Tudo que a nossa nação defende, que é certo e errado, está na Constituição, e eles se defendem. Então, isso é uma coisa também que eu acho que já devia ter, né, existir. Esse sistema digamos assim, colocação de ser eleito, ser nomeado um novo ministro, através de um concurso público, não é isso? E tinha que ser um juiz de carreira, né, de elevada reputação, né? Então, mudar essas coisas. Né? Então, eu vejo dessa forma, né? Reivindicar melhorias na saúde, nas vias públicas, na educação, aumentar o quantitativo de despesas, né, nessas áreas e diminuir do setor público. Nessas reivindicações importantes que deveriam ser. Essas umas já deveriam ter acontecido, não serem necessárias nesse momento. Mas o que mais foi importante, né, no dia de hoje, dia 8, tem que ficar registrado o nosso contentamento como cidadão brasileiro em ver tanta gente na rua, de todas as bandeiras, de todos os lados, manifestando e pedindo aquilo que ele acredita. Não é isso? Vamos torcer para que isso continue acontecendo. É a maneira de mudar o nosso país, é através do voto popular, mas através da manifestação, com aquilo que aflige a população. Não é isso? Defender as suas ideias. Não é isso? E respeitando o lado contrário. A política é feita dessa forma. Você tem uma ideologia política, tem um partido, acredita daquela maneira, né? O teu vizinho tem outra maneira. Vamos discutir, né, essa ideologia, vamos trabalhar, mas visando o bem comum de todos. Não é isso? Então, eu acho que eu queria deixar o meu registro de contentamento, de felicidade, e parabenizar a todos do Brasil inteiro, que saíram, viajaram, foram para capitais, foram para outras cidades, e nas cidades vizinhas nossas aqui houve manifestações também, né? Não quero entrar no mérito digamos assim, da política ou do que foi, mas sim da disposição das pessoas em saírem e lutar por aquilo que acreditam. Isso é a coisa mais linda que tem dentro de uma nação, dentro de uma pátria, de um país. O dia que o povo não sair para a rua, todo mundo ficar quietinho e só falar amém, aí sim nós não vamos ter futuro. Não é isso? Porque tem um ditado que diz que o maior castigo de um povo que não se preocupa com a política é ser governado por quem preocupa. E mais estrondoso que o grito dos corruptos é o silêncio dos omissos. Então, ontem, esses dois ditados da política mostrou que o Brasil está mudando, o Brasil tem jeito, e nós vamos ser, no futuro, uma das nações mais ricas, mais importantes, né, mais próspera do mundo, se o nosso povo continuar com essas ideias de liberdade, de democracia, de defender ideias e lutar pelo bem comum. E é isso que eu ia deixar registrado, senhor presidente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Boa noite a todos que estão nos ouvindo e assistindo, né, nas redes sociais. Boa noite aos vereadores. Boa noite aos servidores dessa Câmara. Boa noite ao nosso amigo aqui presente, Cláudio. Você também. Muito boa noite. Estive conversando com o Afrânio sobre o meu pedido, até eu fiz a indicação tudo, né, sobre a lombada lá na rua Amazonas, em frente à casa do senhor Paulinho. Ele disse assim que tão logo tem algum serviço, né, na cidade também que vai usar a massa asfáltica, aí esse trabalho lá será realizado, porque vai precisar da massa asfáltica. E também estava na pauta do dia, mas como já foi realizado a rampa, né, lá na Feira do Produtor Rural, sexta-feira, né, a rampa, né? Então, queria agradecer ao Afrânio, né, o pessoal de obras lá, e também o engenheiro que... Não me lembro bem o nome dele agora, não me lembro o nome dele, não é o Edgar, não. O outro engenheiro lá, né, que fez o projeto para que o pessoal de obras pudesse, né, proceder à reforma da rampa. Então, meu muito obrigado também. Hoje também eu estive conversando com o Berguinho, através do telefone, sobre uma indicação que eu fiz em 2020, e voltei agora a fazer também em 2021, sobre lá no trevo, né, que vem do Campo Grande
E também, né, Campo Grande, sentido Bom Brandão, de Munhoz também, né? Naquele trevo coloque-se, né, uma placa de pare. Aí ele falou que essa placa também já foi feito o pedido e está entre as outras placas novas que estão para chegar. E também sobre a Rua Califórnia e a Rua Benjamin Rossi, que se coloque placa, né, que também fiz a indicação dessas ruas em 2020 e agora também em 2021. Que se coloque placa nessas ruas onde tem um fluxo muito grande, né, de veículos, estacionar, né, apenas de um lado. Ele falou que também já está nas placas novas que estão chegando, deverão chegar, né? Então, obrigado, Berguinho, pela atenção. Também gostaria de pedir ao senhor presidente que divulgue o projeto de lei número 005/2020, sobre estágio na Câmara dos Profissionais, que dê uma olhada, projeto 005/2020, né, que vieram pedir para mim, né, aí eu falei que falaria com o senhor sobre a divulgação. E também conversei também hoje com o senhor prefeito Silvio Félix, sobre o pedido da senhora Milta Maria Trainotti, sobre o pedido dela de cascalhamento na estrada secundária do bairro Bom Jardim. Ela disse que é para baixo do sítio do Tchonzinho, perto do sítio do senhor Laércio Jorge. Também, né, fiz indicação, e agora, reforçando o pedido dela, né, o senhor prefeito disse que logo que começar a cascalhar todos os morros polêmicos, né, da cidade, que vai dar volta em todo o município, esse morro também será cascalhado. E sobre também, hoje também que eu falei com o senhor prefeito, sobre a máquina está lá para o lado dos irmãos, sobre lá em frente a igreja dos dois irmãos, a descida lá que vai para a casa da dona Maria da Glória, e filho dela, também que é plantador, né, que planta morango, está com difícil acesso. O senhor Silvio mesmo falou, né, que a máquina estando lá por perto, né, a família lá pode falar com o operador Alifer para fazer essa estrada lá paralela à principal. Então, amanhã estaria entrando em contato com o Alifer, né, fazer esse pedido, porque a casa fica muito embaixo da estrada principal e muitas vezes eles não sabem o que acontece lá em cima, né? Então, assim, a gente fica atento, né, para ajudar essas famílias, né, que pede para a gente a manutenção da estrada, cascalhamento, né? Somos a ponte que representamos o prefeito, né? Então, eu agradeço muito. E também agradecer também no bairro da Torre, né, que continua o alargamento da estrada, né? E a semana passada foi feita a manutenção da estrada lá da Cachoeirinha, né? Não teve como alargar, porque realmente é muito difícil, mas foi feita a manutenção com a saída de água, tudo. Então, ao pessoal envolvido nesse trabalho que ela realizou, meu muito obrigado. E por hoje é só. Muito obrigado. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte, para apreciação das proposições constantes da ordem do dia. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 045/2021. Por se tratar de segundo turno, os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 045/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marques Martins. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a quem nos acompanha pela transmissão da Câmara Municipal. Boa noite a quem nos acompanha presencialmente, funcionários desta casa. Apenas esclarecer que o projeto de lei 045 altera o número de componentes do Conselho Municipal de Turismo de 13 para 9. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 045/2021, está encerrada a discussão.
Em votação em segundo turno, projeto de lei número 045/2021. Como voto, vereador Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Como voto, vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Como voto, vereador Aristeu Brolese Filho. Sim. Como voto, vereador Cláudio Aparecido Borba. Sim. Como voto, vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Como voto, vereador Joaquim Assis dos Santos. Sim. Como voto, vereador José Wilson Domingues. Sim. Como voto, vereador Leandro Ribeiro Reginaldo. Sim. Como voto, vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 045/2021 foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 046/2021. Projeto de lei número 046/2021. Altera a redação do artigo 1º da lei número 2348/2020 e das outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O artigo 1º da lei número 2348, de 26 de novembro de 2020, passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder subvenção social e contribuições com base na consignação orçamentária para o exercício de 2021 no município, às entidades que especifica. Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus. Assistência médica à população, subvenção social, R$ 2.307.000. Parágrafo único. A transferência às entidades serão feitas preferencialmente em parcelas mensais, conforme a disponibilidade do Caixa. Artigo 2º. Permanecem inalteradas as demais disposições da Lei número 2.348, de 26 de novembro de 2020. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 26 de agosto de 2021, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Justificativo. Tem o presente projeto de lei o escopo de autorizar o Executivo Municipal a implementar o valor de subvenção social destinada ao Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus em R$ 45.000, a fim de atender ao pedido e às necessidades da referida entidade de nossa população. E enfatizamos que o valor será destinado ao atendimento na tenda do Covid-19. Informamos que o recurso a ser repassado é próprio do município, pois sempre prezamos pela boa gestão do dinheiro público e em prol à saúde do município, que sempre foi uma prioridade do município. É, pois, com imenso senso de responsabilidade que remeto a presente proposição aos cuidados dessa egrégia Casa de Lei, para que dela conheça, em caráter de urgência e afinal aprove-ne, como medida de relevante interesse público. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Declaração de verificação da estimativa do impacto orçamentário e financeiro. Declaro, para os fins do cumprimento da Lei Complementar 101 de 2000, que o projeto de lei número 046 de 2021, que trata da concessão de subvenções sociais e contribuições, Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, subvenção social, com base nas consignações orçamentárias para o exercício de 2021 do município e das outras providências da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, é compatível com a Lei de Diretriz Orçamentária, no que se refere às metas da administração, assim como é compatível com o plano plurianual. Declaro ainda, em base da estimativa do impacto orçamentário e financeiro, que a autoria da referida despesa não afetará em proporção um aumento de despesa. Bueno Brandão, 26 de agosto de 2021, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 046/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Danilo Alberto Amâncio Costa.
Bom, pessoal, como eu já disse em outras vezes, e fico feliz de ter a oportunidade de falar de novo, e quantas vezes, né, forem oportunas, eu farei o uso da palavra, parabenizar o senhor prefeito por aumentar o recurso gasto à saúde. Isso é notável, é brilhante, é importantíssimo. Aqui nós vimos aqui que R$45 mil, além do que já estava sendo repassado, e destinado à tenda da Covid, e que, graças a Deus, né, não terminou, tem, né, a variante ainda que tem que ser controlada, mas já diminuiu muito. Né? Nós temos os nossos boletins, né, com vários dias, aí, com 0 casos, né, e poucos internados, então, né, estamos atingindo gradativamente a imunidade coletiva. Então, é muito importante qualquer tipo de apoio à saúde, né, visando a população. E, ao mesmo tempo, dizendo que é muito dinheiro, esse repasse de 2 milhões, né, 307 mil anual para o hospital, que é importantíssimo, mas ainda é pouco. Nós temos um centro cirúrgico para funcionar, que foi construído, temos inúmeras gestantes aí que já, né, tiveram a felicidade de dar à luz e vão, né, outras, né, ganhar seus bebês nos próximos meses, e com esse recuo dessa pandemia, né, mais do que normal, se preparar para pôr em prática esse centro cirúrgico, para que nossos gestantes tenham seus filhos aqui, para que as cirurgias, né, de pequeno e médio porte sejam realizadas aqui, como era no passado, algo que já teve no passado, e é promessa de campanha. Então, ao mesmo tempo que eu parabenizo e exalto a quantidade de recurso ao hospital, que é inédito e muito grande, né, muito bom, mas ainda é pouco. Nós, né, estamos aqui pedindo mais dinheiro para que o hospital atenda, né, a população de maneira mais completa e justifique o seu nome, Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço. Mais alguém? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Há uma conversa recente com o senhor prefeito municipal e a senhora Andréia, diretora do Departamento de Saúde, firmou-se o entendimento, na verdade o entendimento já estava firmado, que apenas repassaram a informação, que atende os casos de Covid-19, encerra-se suas atividades no dia 25 de setembro. 24? Melhor. Quando verificamos a questão dos boletins epidemiológicos de Bueno Brandão, casos suspeitos, 2, 3, casos confirmados, graças a Deus, por vários dias, nenhum. Mas o que traz preocupação, hoje eu vi uma matéria à tarde na CNN Brasil, um finalzinho de tarde, antes um pouco desta nossa reunião ordinária, a média móvel de mortes no Rio de Janeiro foi a maior nesta semana que se encerrou desde final de junho. Final de junho. E há preocupação das autoridades sanitárias, dos especialistas sanitários, com as manifestações do dia de ontem. Reuniram-se somente em Brasília e São Paulo aproximadamente 300 mil pessoas, fora as outras cidades que não tiveram assim dados oficiais, de órgãos oficiais, tipo Polícia Militar. Então, trazendo para a nossa realidade, tomara que se encerre as atividades no dia 24, como falado por Vossa Excelência, e tenhamos a população o atendimento mais próximo do normal possível, que é uma reivindicação dos comunitários, da população local. Esse repasse, neste momento, talvez se reflita pelo que já ocorreu
não pelo que vai ocorrer. Porque quando olhamos no portal da transparência, quando a gente entra no site da Prefeitura Municipal, a gente vai na aba Elementos, Despesas, Despesas Correntes, lá a gente nota um valor que de mais de R$1.250.000 repassados ao Hospital e Maternidade Sr. Bom Jesus. É claro que ainda temos mais 4 meses de atividades pela frente. Né? Nós estamos aqui falando de vários convênios. Nós não estamos falando apenas de 1 ou 2 convênios. Então, de minha parte, apesar dessa visualização ali na frente do encerramento da tenda do Covid, e esse projeto é específico de repasse para a tenda, ainda vejo como necessário. Porque com o encerramento dessa atividade, os repasses serão imbuídos na normalidade. O que é bom para a administração, é bom para a população. Visto o serviço prestado, não tem como a gente, nesse momento, pelo menos de minha parte, melhor dizendo, votar desfavoravelmente a uma matéria desse porte. Nós já estamos votando um valor de 45 mil, não nesta primeira vez, né? Já votamos em outras, talvez 2 ou 3 oportunidades, o valor de 45 mil, sempre destinado à tenda do Covid. Esse valor já até ficou pragmático a esta casa para o repasse também, pragmatismo, tenda do Covid. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 046/2021, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, projeto de lei número 046/2021. Como voto o vereador Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Como voto o vereador Aristeu Brolese Filho. Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba. Sim. Como voto o vereador Danila Mâncio Alberto Costa. Sim. Como voto o vereador Joaquim Assis dos Santos. Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Como voto a vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 046/2021 foi aprovado em primeiro turno por 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 052/2021. Projeto de lei número 052/2021. Dispõe sobre autorização para a participação do município de Bueno Brandão no consórcio intermunicipal multifinalitário dos municípios do extremo sul de Minas, CIMESB, e das outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica autorizada a participação do município de Bueno Brandão no consórcio intermunicipal multifinalitário dos municípios do extremo sul de Minas, CIMESB, com a finalidade de planejar e executar os projetos e programas que visem ao desenvolvimento regional e sustentável, ao aperfeiçoamento das gestões administrativas de seus associados e à formulação de políticas públicas regionais que venham beneficiar a população dos municípios associados. Pelo contrato de consórcio público, por seus estatutos e pelos demais atos ou normas que venha a adotar. Parágrafo único. Fica incluída da participação do município de Bueno Brandão a finalidade prevista no artigo 9, inciso 1º, do protocolo de intenções, qual seja, planejar, licitar, realizar os atos necessários de pavimentação e manutenção da rodovia MG 295, que liga Paraisópolis a Cambuí, passando também dentro dos municípios de Consolação e Córrego do Bom Jesus. Artigo 2º. Fica ao chefe do Poder Executivo autorizado a subscrever contratos de consórcios com natureza jurídica de associação pública com natureza autárquica nos termos do parágrafo 4º do artigo 5º da Lei nº 11.107 de 2005.
Artigo 3º. Fica autorizada a cessão de servidores municipais ao consórcio visando a economia de gastos públicos. Artigo 4º. O Poder Executivo Municipal deverá consignar nas leis orçamentárias dos próximos exercícios dotações específicas para atender à celebração de contrato, de rateio e demais despesas decorrentes da participação do município no consórcio público de que trata esta lei. Parágrafo 1º. O contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro a seu prazo de vigência e não será superior às dotações consignadas no orçamento correspondente. Parágrafo 2º. É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de contrato de rateios para o atendimento de despesas genéricas, inclusive transferências ou operações de crédito. Parágrafo 3º. Com o objetivo de permitir atendimento dos dispositivos da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, o consórcio público deverá fornecer informações necessárias para que sejam consolidadas nas contas dos entes consorciados todas as despesas realizadas com os recursos entregues em virtude do contrato de rateio, de forma que possam ser contabilizadas nas contas de cada ente da federação na conformidade dos elementos econômicos das atividades ou projetos atendidos. Artigo 5º. O Poder Executivo deverá elaborar contrato de programa disciplinando os serviços e obrigações entre municípios e consórcio público. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 1º de setembro de 2021, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Justificativa. Tem o presente projeto de lei escopo de autorizar o município de Bueno Brandão a aderir sua participação no consórcio intermunicipal multifinalitário dos municípios do extremo sul de Minas, CIMESP. Este consórcio tem por finalidade planejar e executar projetos e programas que visem ao desenvolvimento regional sustentável, a aperfeiçoamento das gestões administrativas de seus associados e a formulação de políticas públicas regionais que venham beneficiar a população dos municípios e associados. Pelo contrato do consórcio público, por seu estatuto e pelos demais atos ou normas que venham a adotar. Veja que são inúmeras vantagens em se instituir um consórcio público intermunicipal, sendo que podemos elencar as seguintes conforme a publicação do CNM. Fortalecer a autonomia do município e a democracia, descentralizando as ações de governo, aumentar a transparência e controle das decisões públicas, fortalecer os princípios de subsidiariedade e solidariedade que sustentam a arquitetura da Federação Brasileira depois de 1988, melhorar o relacionamento das prefeituras com outras esferas de governo, possibilitando que os recursos cheguem mais rápidos e facilmente, diminuindo a distância existente entre as esferas locais e os estados e a União. Aumenta o poder de diálogo, pressão e negociação dos municípios. Dá peso político regional para as demandas locais. Cria mecanismo eficiente para uma gestão pública menos suscetível e disputa política partidária é menor. Cria comprometimento com a implantação das políticas. Cria formas concretas de intermediação entre as ações dos níveis centrais, estados e União, com a realidade das administrações municipais. Resolve problemas regionais sem se limitar às fronteiras administrativas, assegura agilidade na elaboração de diagnósticos e ações de governo necessário para o enfrentamento dos problemas e prioridades regionais. Desloca o centro das decisões sobre políticas públicas para esferas mais próximas das populações assistidas. Leva aos governos centrais elementos de realidade e que ajuda a adequar as políticas públicas. Cria canais por onde podem fluir as experiências criativas das localidades. Viabiliza as políticas sociais por meio de democratização dos recursos do poder de decisão sobre elas.
da agilidade à administração municipal, aumentando sua capacidade de realização. Permite o intercâmbio de ideias, projetos, experiências, permite que o planejamento das políticas públicas se faça de forma conjunta, com participação de todos os membros do consórcio, ajuda na economia de recursos, valoriza os poucos recursos de que dispõe cada município, ajuda as prefeituras menores, que assim podem receber apoio das prefeituras que dispõem de melhores infraestruturas, possibilita a diminuição de desigualdades regionais e a baixa capacidade de arrecadação tributária do município, cria novos fluxos de recursos para o município, diminuindo sua dependência das transferências do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, ajuda o município a superar sua incapacidade de investimento público, permite a realização de ações inacessíveis a um único município, viabiliza obras de grande porte e serviços de alto custo, que não são acessíveis à maioria das localidades. Promove a constituição de aparatos institucionais competentes, com capacidade técnica de recursos, permite a elaboração e o financiamento de projetos. Ressalta-se que participam deste consórcio os municípios de Cambuí, Córrego do Bom Jesus, Consolação e Paraisópolis. Ressalta-se ainda que um dos objetivos principais em se aderir a este consórcio é a inclusão do trecho de 17,5 km de estrada que liga Bueno Brandão ao distrito de Ponte Segura, no município de Senador Amaral. No projeto de pavimentação deste trecho da MG 295, no acordo está sendo efetuado de indenização do acidente da barragem de Mariana, em 2015. O consórcio terá mais força para pleitear este benefício à nossa população do que o município de Bueno Brandão sozinho. Assim, é com satisfação que envio o presente proposição para a honrada Câmara Municipal de Bueno Brandão para sua apreciação, análise e votação, esperando a sua aprovação em regime de urgência para que possamos dar andamento aos trabalhos municipais. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 052/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. A princípio, tudo que vem unir esforços, né, cooperativas, associações, né, prefeituras, em prol de um objetivo comum, é louvável. Eu sou favorável, acho que é muito importante. Sou favorável a esse projeto, vou me inteirar melhor. Só vi algo aqui que eu fiquei em dúvida. Ressalta-se que já participam desse consórcio os municípios de Cambuí, Córrego do Bom Jesus, Consolação, Paraisópolis. Então, tem 4 municípios, Bom Brandão seria o 5º. E uma das finalidades, que é louvável, né, R$1 milhão que virá, né, para cidades como a nossa, da compensação do rompimento lá de Mariana, e pode ser utilizado, né, aqui diz que pode ser utilizado para a pavimentação do trecho de 17,5 km da estrada que liga Bueno Brandão ao distrito de Ponte Segura, no município de Senador Amaral. Então, eu gostaria de saber se o município de Senador Amaral também compõe esse consórcio, né? Porque se ele vai ser beneficiado, está incluso no projeto, então aqui eu não vi o nome dessa cidade junto, então eu gostaria de saber. Sim, essa autorização está sendo feita agora também lá na Câmara. Ah, então tá bem. Permite uma parte? Oh, com certeza, pode sim. Boa noite a todos. Só para constar, senador Amaral, eu também, já falando sobre a 295, no trecho de Cambuí, Consolação, que há muito tempo está sendo pleiteado, está sendo asfaltado agora. De Cambuí, senador Amaral já se encontra lá asfaltado, e senador Amaral, através dos seus recursos e financiamentos, hoje está asfaltando o trecho entre Senador Amaral e Ponte Segura, né? Então, a importância, né, além de atender a diversos bairros e uma grande parcela da nossa população, né, a ligação seria feita
por total entre a Fernão Dias aqui, por acesso aqui, Senador Amaral e Cambuí. Então, hoje está sendo asfaltado o trecho entre Ponte Segura e Senador Amaral, um trecho de 11 quilômetros. Então, para constar, ficaria um trecho pequeno de 3 quilômetros de Bom Repouso, no meio, e os 17,5 quilômetros pertencentes ao nosso município. Vou complementar. Então, eu agradeço, senhor vereador, né, pelas explicações aí, né, porque esse projeto também chegou agora, não tivemos tempo de estudar, mas é importantíssimo, né? Cada trecho que é asfaltado, ou seja, essa 295 vai ficando menor em termos de conservação, né? Sim. Sendo pavimentados os seus trechos. Acredito que no futuro breve ela será totalmente pavimentada. Então é um projeto muito bom, vamos torcer para que dê tudo certo e que nós alcançamos esse objetivo. Parabenizar o senhor prefeito por, né, estar participando desse, enviado a nós esse projeto e participando desse consórcio. Né, todos os consórcios que tiveram na região aí foram, né, aceitos e muito bem utilizados na época da nossa gestão e foram muito apropriados. E isso também, com certeza, vai ser, trazer muito êxito a todos nós. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Os consórcios de rateio público já são de praxe entre os municípios, né? As benesses dispensam comentários, porque o senhor secretário já as fez a leitura. Nós podemos aqui citar alguns consórcios que o município de Bueno Brandão já detém. Talvez o mais famoso, o CISAMESP, o CIMES, o CIDAS, que também vem ganhando uma popularidade pela questão do saneamento básico, principalmente no tratamento de resíduos sólidos, né? O CISUM, que, me desculpe a ignorância se eu estiver falando errado, mas que se refere ao convênio com o SAMU, e assim por diante. Quando nós olhamos o escopo de melhorias que esse consórcio traz dentro desses municípios, e o que me causa um pouco de estranheza na justificativa, mas que não isso seja um empecilho para o projeto, menciona a MG 295. O porquê? Quando eu estive com o vice-prefeito Juninho Cavini, em 2019, na sede, em dezembro, melhor dizendo, daquele ano, na sede do DR em Belo Horizonte, tratando da MG 295 de melhorias na Boa Vista dos Vicentes e Piquiras, foi nos falado pelo diretor da época, inclusive, infelizmente, me parece que veio até falecer recentemente, que esse trecho Bueno Brandão até a divisa com o Bom Repouso, ele não é estadual. Inclusive, nas palavras dele, ele foi muito categórico. Aqui vocês podem fazer o que vocês quiserem. Pavimentação ou não. Mas isso não é empecilho. Eu até o questionei, perguntando, mas quando a gente passa a cidade de Gonçalves, até atingirmos, acho que se não me engano é BR-459, não tenho certeza aqui, lá perto de São Bento, Sapucaí, Sapucaí-Mirim, tem placa de MG 295. Então, ele falou assim, não, aqui no nosso escopo, no nosso mapa, não consta como estadual. Porque dos nossos pedidos lá também foi a pavimentação dessa MG 295. Esse trecho, que no meu entendimento era estadual. Mas nas palavras do então diretor, não. Mas tudo bem. A questão é a seguinte, esse valor que o município hoje recebeu, e vamos receber mais 2 parcelas, ele se trata do infeliz acidente de Brumadinho. O que traz aqui, o que compete R$ 1 milhão, que serão repassados em 3 parcelas. Uma foi agora até 30 de agosto. O que remete este projeto de lei é uma tentativa do ressarcimento também socioeconômico ambiental da tragédia de Mariana, que foi uma tragédia também dentro do nosso território mineiro, infelizmente, né?
em menos de 5 anos, nós tivemos 2 tragédias ambientais e sociais, humanas, né, de Brumadinho e Mariana. Então, este projeto nos remete à questão de Mariana, que é um acordo que está para ser tecido entre a esfera estadual, a empresa culpada, ou empresas culpadas, e o Estado de Minas Gerais. Assim como agiu muito bem a LMG, a nossa Assembleia Legislativa, de pegar parte deste montante de ressarcimento do dano socioeconômico ambiental de Brumadinho, também eles vão tentar fazer com Mariana. Vale aqui ressaltar que nesse consórcio, nós temos que lembrar que também, no caso, entendo que tenha que ter a participação de Bom Repouso. Porque se for esse entendimento, porque Bueno Brandão, nós seguimos 13,2 quilômetros pertencente a nós. Algumas pessoas pensam que a divisa é naquela ponte estreita de cimento, logo depois do bairro de Dois Irmãos. No final do bairro de Dois Irmãos, não. E ocorre o anterior, ali perto do... Assim a gente fala popularmente o Pinheiral do João Sérgio. É ali que é a divisa. Bueno Brandão cuida daquele, né, daquela parte excedente, mas não pertence ao nosso município. Então ali, naquele ponto, nessa estrada, nós fazemos divisa primeiro com Bom Repouso. E depois Bom Repouso divide lá com o distrito de Ponte Segura, que pertence a Senador Amaral. Certo? Então nós temos aqui, dentro da nossa responsabilidade municipal, 13,2 quilômetros. E o restante pertence ao município vizinho, aos municípios vizinhos, melhor dizendo, Bom Repouso e Senador Amaral. Como já falado, é de praxe os municípios se unificarem para as melhorias. Parece utopia, mas um tempo atrás, numa brincadeira, de uma maneira não oficial, eu falei, os municípios, principalmente nós pegamos Munhoz, Bueno Brandão, Senador Amaral e Bom Repouso, nós temos um grande quantitativo de estradas de terra, não pavimentadas. Poderia esses se unirem e, por exemplo, ter uma usina asfáltica. Interessante, parecendo utopia, quando a gente olha aqui na linha G do protocolo de intenções, ela traz planejar, licitar, realizar demais atos para aquisição ou contratação de usina de asfalto e demais equipamentos de pavimentação asfáltica, tanto para a área urbana quanto a área rural. Então, é muito simples. O projeto ele não traz dano nenhum ao município, só traz benesse, só traz futuro. O porquê? Inclusive o projeto ele é claro que na próxima lei orçamentária anual, que deve chegar por esses dias para nós, que tem até 30 de setembro, já tem que vir os valores do rateio público. E esse rateio público, ele tem validade durante também a estabilidade da lei orçamentária. Ou seja, ele tem que ser reassinado, revisto, reajado, resolvido a cada ano. Então, para o município, isso só vejo futuro, só vejo melhorias. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 052/2021, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 052/2021. Como voto o vereador Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Como voto o vereador Antônio Marques Martins. Sim. Como voto o vereador Aristeu Brolese Filho. Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba. Sim. Como voto o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginaldo. Sim. Como voto a vereadora Selene Almeida. Sim. O projeto de lei número 052/2021 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário da indicação número 133/2021 dos vereadores Aristeu Brolese Filho e Leandro Ribeiro Reginaldo.
Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esta subscreve, no termo do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal providência no sentido de estudar a possibilidade, junto ao departamento competente, de se proceder à colocação de gaiolas para coleta de lixo na estrada do terreno do senhor Mário do Vená, na estrada da Cachoeira dos Luizes, neste município. Justificativa. A medida é uma solicitação dos moradores e muito contribui para a preservação do meio ambiente e da saúde da população. Plenário. Vereador Jorge Paulo, aos 8 dias do mês de setembro de 2021. Vereador Leandro Ribeiro Reginato. Vereador Aristeu Brolese Filho. Em votação em primeiro turno, em turno único, a indicação número 133 de 2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 134 de 2021, do vereador Aristeu Brolese Filho. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esta subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal providência no sentido de estudar a possibilidade, junto ao departamento competente, de se proceder à troca das manilhas existentes nas proximidades da residência do senhor Catista, no bairro Cigano, por manilhas maiores. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária, pois as manilhas não estão comportando o grande volume de água e a instalação de manilhas maior vai evitar que as águas transbordem, causando transtornos e prejudicando a trafegabilidade no local. Plenário. Vereador Jorge Borges de Paula, aos 8 dias do mês de setembro de 2021. Vereador Aristeu Brolese Filho. Em votação em turno único, a indicação número 134 de 2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 135 de 2021, da vereadora Suelene Almeida. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora que esta subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal providências no sentido de estudar a possibilidade, junto ao departamento competente, de se proceder à manutenção e encascalhamento do morro em frente ao sítio do senhor João Batista, no bairro Dois Irmãos, neste município. Justificativa. Tal solicitação objetiva proporciona melhorias e condições de trafegabilidade, pois foi realizada a limpeza e alargamento da estrada e agora precisa do encascalhamento. Pois logo começará a época de chuvas, saliento que é uma estrada de grande fluxo de veículos e esta indicação é oriunda da solicitação dos moradores. Plenário. Vereador Jorge Borges de Paula, aos 8 dias do mês de setembro de 2021. Vereadora Suelene Almeida. Em votação em turno único, a indicação número 135 de 2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 136 de 2021, da vereadora Suelene Almeida. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora que esta subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal providências no sentido de estudar a possibilidade, junto ao departamento competente, de se proceder à manutenção e reforma da lombada em frente à residência do senhor Paulinho, na rua Amazonas, nesse município. Justificativa. Tal solicitação objetiva evitar acidentes, pois a lombada existente foi instalada há muito tempo e já não atende às necessidades, uma vez que a rua tem grande fluxo de veículos. Plenário. Vereador Jorge Borges de Paula, aos 8 dias do mês de setembro de 2021. Vereadora Suelene Almeida. Em votação em turno único, a indicação número 136 de 2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 137 de 2021, do vereador Aristeu Brolese Filho. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esta subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal providências no sentido de estudar a possibilidade, junto ao departamento competente, e de se proceder à implementação de área de lazer no bairro Jardim Campo Místico, nesse município. Justificativo. Tal indicação é oriunda
da solicitação dos moradores do bairro. Plenário, vereador vereador Jorge Borges de Paulo, aos 8 dias do mês de setembro de 2021. Vereador Aristeu Brolés Filho. Em votação em turno único, a indicação número 137, 2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei número 045/2021, ora aprovado em segundo turno, será apreciado também em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o parecer de redação final do projeto de lei número 045/2021. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Reabertos os trabalhos, solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final do projeto de lei número 045/2021. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 045/2021. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 045/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 045/2021, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 045/2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.